Olá, Câncer, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a mensagem da sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar também as notificações para não perder nenhuma leitura. E também lembro a vocês que por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com você dessa vez. E se isso acontecer, não força nenhuma informação. Dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chama a atenção, pode ser que tenha uma mensagem ali para você. Boa sorte, Câncer. Vou começar aqui tirando umas cartinhas de oráculo para iniciar a nossa mensagem para Câncer. Trazer também o Wild Unknown, que é o oráculo de arquétipos, para o signo de Câncer. E também o Animal Spirit. Vamos lá, Câncer. Direcionamento divino. Sussurros dos seres que brilham. Deixe que sua mensagem seja clara e gentil. A pedra com o cordeiro, ok? Bom, Câncer, aqui a gente já começa com uma energia de proteção espiritual, tá? É como se realmente a espiritualidade aí, os seus mentores estivessem agindo na sua vida para dar um direcionamento. E aqui tem um pedido realmente para essa mensagem ser clara, né? Ou seja, você não precisa ficar caçando ela nas entrelinhas ou ficar atento a cada mísero sinal. Ela vai se apresentar de uma maneira que você consiga entender. A carta da pedra, para mim, fala de um momento onde a gente está revendo ou precisando muito das nossas bases, da nossa fundação, daquilo que sustenta a gente no que nós queremos fazer na vida, né? Aqui podem ser nossos hábitos, nossos rituais, pode ser a nossa espiritualidade, nosso contato com a religião, contato com os amigos, as nossas rotinas de casa, o nosso lar também, o nosso corpo, tudo isso que sustenta a gente de alguma forma. Esse lugar eu sinto que é crucial para atravessar esse momento que Câncer vai estar passando, certo? A carta do Cordeiro fala também de uma mensagem. É um animal que você tem que se aproximar com muita gentileza e reverência. Ele também reforça essa ideia de uma mensagem que chega até você de uma maneira clara. Também reforça que essa mensagem só chega até a gente quando a gente está num local de introspecção e a gente não está num local agitado, né? Quando a gente está em paz. Então eu sinto que esse local de base, esse local que a gente baixa a guarda, vamos colocar dessa maneira, ele é extremamente importante para você atingir esse estado onde essa mensagem chega até você. Essa carta também ressalta que essa mensagem pode vir através de um amigo antigo, de uma pessoa que você respeita, alguém aí do seu convívio. E embora essa mensagem venha de outra pessoa, ela ressoa profundamente com você, tá? Mas aqui me pede também para você não ficar esmiuçando cada pequeno sinal. Quando a mensagem chegar até você, você com certeza vai sentir. Vamos passar agora para o tarô, para a gente aprofundar na mensagem. Vamos trazer o Moonchild para aprofundar na mensagem do signo de Câncer. Mensagem para Câncer. Do que estamos falando? Imperatriz. Dois de paus, Cavaleiro de copas e o 5 de espadas. Fundo do deck aqui nós temos a Rainha de paus, que lindo!
Eu acho a Rainha de Paus sempre me passa essa sensação de uma raiz extremamente exuberante. É aquela sensação que emana de uma pessoa que está completamente bem e confortável na própria pele, que não tem medo, não tem vergonha daquilo que quer e também não precisa de validação externa para colocar isso no mundo, né? Então essa energia aqui no fundo de você está clamando por um momento de autenticidade, tá? E pode vir justamente de um momento onde vocês não estão se sentindo tão assim. Vocês podem estar se sentindo um pouco perdidos, vocês podem estar se sentindo inclusive um pouco incapazes de colocar no mundo algo que vocês desejam, né? Alguns podem até não ter clareza do que querem. Carta da Imperatriz, quando ela vem invertida, ela pede um pouquinho de introspecção, ela pede um momento para a gente se recolher, igual essa energia que a gente conversou aqui no início, para você ver qual é realmente o local que o seu interior, seu coração está chamando. Às vezes não é desistir de algo que você queira muito, mas mudar a perspectiva ou colocar mais uma atividade, né? Coloque ali as suas opções à sua frente e veja qual que ressoa mais com você no momento. Ali pode ser um caminho muito interessante. 2 de Paus me fala de um momento onde a gente está aumentando a nossa perspectiva sobre o que é possível, sobre o que a gente quer também. A gente tem essa figura aqui de uma mulher segurando esse mundo na mão, né? Então, ela é muito maior do que esse mundo, ela é muito maior do que essas possibilidades e ela começa a se enxergar como tal. Vocês podem estar vindo de um local onde pouco parecia possível, ou até os desejos que você tinha aí no seu coração, eles pareciam grandes demais para serem alcançados. Aqui com 2 de Paus, ele é um momento que você para e reflete, é realmente impossível? O que eu posso fazer para chegar até esse lugar? Eu quero mesmo ir até lá? E aí você, alinhando essas perspectivas, você consegue até começar a vislumbrar um caminho. Aqui ainda não é um momento de ação, mas é um momento onde você ganha essa clareza do que você quer alcançar, de onde você está realmente tentando chegar. Cavaleiro de Copas me fala sobre um momento onde a gente está buscando, me veio essa palavra, mais clareza emocional. A gente pode estar reconhecendo, inclusive, locais, situações e trocas onde a gente sempre recebeu muito pouco, ou a gente estava acostumado com migalha, ou a gente estava simplesmente achando que era isso que a gente merecia. Às vezes, até por receber isso por tanto tempo, uma hora a narrativa parece que confirma isso, né? Parece que é só isso que a gente tem para receber. E aqui vem o momento do Cavaleiro de Copas onde você reconhece isso. Eu gosto muito de ressaltar essa ilustração porque a gente tem esse riozinho, esse córregozinho bem fininho e para mim ele representa a emoção desse local, né? Os sentimentos envolvidos, as demonstrações de afeto, inclusive, a importância, tá tudo descrito aqui nesse corpo de água. E a gente tem essa cavaleira passando por cima disso. É um momento onde ela pega a copa dela e fala, não, eu não quero mais isso aqui. E só isso aqui não é mais suficiente para mim. E eu faço essa travessia em busca de um lugar realmente muito mais abundante. Então tem um momento que vocês podem estar tendo clareza, inclusive, com esse 2 de Paus aqui, de um local que não serve mais a vocês. De um local que realmente oferecia muito pouco e agora realmente pareceu ser pouco. E você não quer mais esse pouco. Ressalto também aqui essa carta, olha o corpo de água aqui que tem atrás dela. Isso aqui é uma conexão profunda com as nossas emoções também, por mais que a gente esteja falando de um naipe de paus. Para você ter essa clareza de onde você quer ir e de onde você quer chegar, você tem que estar muito alinhada com as suas emoções também, tá? Porque elas também indicam muito o caminho, não apenas a nossa mente. E falando justamente da nossa mente, o 5 de espadas me fala sobre um momento de confusão mental e aqui me veio muito com uma energia de confusão mental externa, ou seja, outras pessoas dando pitaco na sua vida sobre o que você deveria querer, para onde você deveria ir, às vezes não aprovando as movimentações que você queira fazer, pessoas querendo ditar realmente a forma como você conduz a sua vida, né? Mas aqui me reforça muito que se não é algo que vem
diretamente do exterior é uma confusão puramente mental, ela não se traduz ali na realidade. Isso aqui é fruto de crenças, de coisas que fizeram a gente acreditar como verdadeiras, muitas vezes porque as pessoas não foram capazes de tomar um caminho diferente, e aí a gente acabou internalizando que só existia esse caminho. E não é o caso aqui, tá certo? Vamos aprofundar com o Videntes da Luz em cada uma dessas energias. Para Câncer, signo de Câncer, a Imperatriz invertida que estamos falando aqui, 9 de paus, 9 de espadas, com a torre, ok. Fundo do deck, a gente tem um 10 de pentáculos. Olha, aqui tá aparecendo pra mim que em situações em que muitas vezes podiam parecer um porto seguro para vocês, uma linha de chegada até, você não encontra mais esse alento, ou você nunca chegou a encontrar o alento que você foi prometido. Sabe aquela coisa de todo mundo aponta o caminho e fala, ó, se você fizer isso aqui e chegar até aqui, lá você vai ter sucesso, lá você vai ter realização. Muitos de vocês podem inclusive ter chegado nesse local e agora você está perguntando, cadê a minha realização? Cadê esse alento? Cadê essa felicidade? E muitas vezes você pode se ver perdido, né? Você ter seguido por um caminho que outras pessoas disseram como certo, chegou até lá e não era o certo para você, tá? Isso é mais comum do que a gente imagina. O 9 de paus invertido, ele fala da gente estar preso pelos nossos próprios limites. A gente colocando dificuldade onde não tem. A gente vê essa mulher enorme aqui atrás de uma cerca pequenininha. Essa cerca não segura nada, né? Não segura nem ela, muito menos a força dela. Mas ela coloca esse impeditivo aqui, como se ela não pudesse seguir adiante, como se ela tivesse até presa num local. E essa não é uma verdade, né? Isso aqui é muito alguma crença, alguma situação que faz você acreditar que não tem outra saída, né? O 9 de espadas me fala muito dessa sensação que a gente conversou no início. Eu posso ter me esforçado muito, chegado muito em algum lugar e eu chego até esse lugar e não tenho essa realização. 9 de espadas fala muito sobre ansiedade, sobre as questões mentais que ficam atormentando a gente pensando em cenários negativos. Então pode ter até aqui uma sensação forte de medo, de insegurança, de seguir em um caminho diferente. Ou até de ver que você dedicou muito na direção de alguma coisa que não trouxe a recompensa que foi prometida. E aqui com a torre, não veio para mim essa carta da torre com um sentimento de ruptura, né? Que normalmente a carta da torre traz. Aqui para mim veio muito essa noção de clareza. É um momento que você dá de cara com uma verdade e você não consegue desver. A gente tem esses momentos às vezes na vida. Às vezes você tomou alguma coisa como certa durante muito tempo e no momento que você percebe que essa coisa não é mais certa, você não consegue desver, você não consegue afastar essa sensação. E aqui a única solução que você tem é ou se conformar a estar nesse lugar mesmo sabendo que ele não é aquilo tudo, ou você se movimenta para ir para um lugar diferente. E aqui eu sinto que toda a energia de você está empurrando o Câncer para ir para um lugar diferente mesmo, de muito mais abundância, de muito mais verdade, muito mais autenticidade com vocês mesmos. 2 de paus do que estamos falando aqui. Rei de espadas invertido. 7 de espadas com o ermitão, ok? E a justiça, certo? Olha, aqui me fala de um momento de alinhamento, tá? A gente olha pro mundo e a gente pensa em possibilidades, a gente fica imaginando lugares pra gente ir. A gente não vai simplesmente se jogar nessas novas oportunidades. A gente precisa de um plano, a gente precisa fazer um movimento com maturidade, certo? Rei de espadas aqui invertido me fala que pode ter uma certa teimosia,
de entender um caminho diferente e até uma falta de paciência para planejar e ser mais estratégico, né? Até para fazer uma transição, até para fazer uma mudança, sem que seja de uma forma impulsiva e irresponsável. Aqui tem um momento importante de introspecção também, que vocês podem estar se negando a absorver, né? Muito novamente essa energia que a gente viu aqui, de voltar para a base, de dar um passo para trás, se reconhecer, né? Ver depois dessas mudanças todas aqui, quem ficou depois disso tudo, para onde a gente vai depois disso tudo, como a gente vai. Então tem um momento de voltar, se recolher e olhar para essas questões também. E aqui tem um sete de espadas invertido que ele conversa comigo como uma autossabotagem. A carta da justiça também no fundo do deck me pede um cuidado para você não tentar racionalizar demais esse caminho também. Aqui a gente está se alinhando com o nosso sentir, com a nossa emoção, com o nosso querer mais profundo e verdadeiro. Não tem um certo e errado nisso. Não tem um caminho exatamente delimitado. Se você vai sentir realmente qual é esse caminho, ele não é extremamente racional, ele não é extremamente racionalizado. Então a gente tem que ser um pouquinho mais flexível nesse sentido também, mas sabendo e tendo essa confiança de que existe um guia aqui com a gente nesse momento e que está direcionando, né? Mas esse é um caminho que é muito mais verdadeiro e é muito mais alinhado. O caminho até ele é você que traça com um pé diante do outro, tá? Vamos ver com Cavaleiro de Copas do que estamos falando aqui. Cavaleiro de Copas. 3 de Pentáculos invertido. Cavaleiro de Copas de novo. Com a Imperatriz invertida, ok? Fundo do deck a gente tem um Sol invertido. Olha, esse conjunto de cartas aqui, Câncer, me fala de um momento que você parece, assim, perder um pouquinho a fé nos outros, nas trocas, nas relações. Quando você percebe que muitas vezes se contentou com pouco, parece que o mundo também só tem pouco para oferecer. Existe muito uma mentalidade radical aqui. Se não é uma coisa, é o extremo oposto. É o que eu sinto muito com esse 3 de Pentáculos invertido. Parece que você deixa de confiar nos outros ou na capacidade dos outros de trazer algo positivo para vocês. Em contrapartida, vem esse Cavaleiro de Copas, que ele me fala realmente da chegada de uma mensagem. Aqui eu tô sentindo, inclusive, que pode ser essa direcionamento divino e essa mensagem do Cordeiro vem através de uma pessoa que pode até ser um envolvimento romântico ou alguém que se apresenta com esse interesse. Essa pessoa pode ser o portador dessa mensagem. Então tem um momento aqui que eu sinto mais, inclusive, tá me vindo assim 3 semanas ou final do mês, né? Dia 30 para alguns também. Tem muito 3 aqui reforçando isso. Que essa pessoa pode chegar até você, tá? Não vou falar fique atento ou procure por isso, porque vai chegar, como a gente já conversou no início, essa mensagem vai ser extremamente clara. A questão é, eu sinto que existe uma certa relutância aqui de entender, internalizar esse momento. Alguns podem até duvidar dessa mensagem. A gente tem de novo aqui a energia da Imperatriz invertida, que abriu a nossa leitura. E com o Sol invertido pode vir uma certa falta de confiança, ou até uma falta de visão positiva nesse momento. Talvez a mensagem seja até boa demais para ser verdade, e você vindo de um local que você estava um pouquinho decepcionado ou com esse emocional um pouquinho abalado, fica difícil de ver o alento que essa mensagem traz, tá? Então aqui tem um reforço para ser um pouquinho mais flexível, de entender que as coisas sim podem ter uma narrativa diferente daquela que você foi acostumado a ter, tá bom? Deixa eu ver aqui a roda com a morte e renascimento. 5 de espadas, do que estamos falando aqui. A roda, acabei de olhar essa carta no fundo do deck. O Sol de novo, com 10 de copas de novo. Olha, com o diabo, certo? Aqui, Câncer, a gente tá realmente deixando um passado, uma idealização, um caminho muito bem delimitado para trás. Quando ele vem junto ali com 5 de espadas, que a gente conversou no início, me fala que pode ser um caminho delimitado por aqueles que vieram antes de você, ou um senso comum. As pessoas querem uma carreira de determinada maneira, elas querem se apresentar de determinada maneira, elas querem um relacionamento de determinada maneira.
Aqui é como se essas idealizações caíssem por terra. E parece um momento extremamente conturbado, parece um momento até de revolta, de rebelião, como muitos de vocês podem se sentir até um adolescente, querendo, batendo o pé para fazer algo contrário ao que os seus pais querem. Aqui eu sinto que é exatamente o que essa energia quer de você. A gente estava vindo aqui, Câncer, com uma energia assim muito passiva, muito se contentando e aceitando o que os outros diziam como certo. E aqui é um momento onde isso precisa cair para que a sua vontade possa emergir. A carta do diabo aqui é muito interessante porque ela vem com essa marionete, né? Esse fantoche aqui. Eu sinto que aqui estava a energia de Câncer. Tá? E eu não estou dizendo que por mais que seja a carta do diabo e a gente tenha, muitas pessoas tenham sentimentos em relação a ela, a gente não está falando que a intenção das pessoas que vieram anteriormente era uma intenção negativa. Não tem isso aqui. Muitas vezes é uma intenção, tem as melhores intenções, é para buscar a sua segurança, né? Para buscar o seu bem-estar. Se funcionou para muita gente, se funcionou para mim, então deve funcionar para você também. Então não é pra gente pegar essa confusão aqui e jogar nas costas dessa pessoa, dessa comunidade que veio antes da gente. Aqui é pra gente se separar, é pra gente cortar essas linhas, essas cordas que prendem a gente a essa narrativa, que colocam a gente num caminho de esse é o caminho certo, só tem este caminho e qualquer outro caminho é errado. A carta do diabo conversa comigo num momento onde a gente precisa deixar o nosso querer prevalecer. A gente aprende a querer. A gente aprende a querer, inclusive, de uma forma um pouquinho egoísta, se permitindo, inclusive, decepcionar outras pessoas, não ser compreendido por outras pessoas. A gente vai atrás do nosso poder, e o nosso poder é a nossa voz, é aquilo que a gente quer, é a forma como a gente se expressa e a forma como a gente quer se expressar. Então, por mais que esse momento aqui pareça um pouquinho conturbado, porque a gente está saindo de um local seguro, onde todo mundo fazia igual, onde a gente estava encoberto, né, por essas decisões coletivas, a gente tem, no fundo disso, a nossa voz querendo ser ouvida. A gente está deixando o nosso querer vir à tona. Então, é um movimento extremamente positivo, por mais que ele passe aqui por uma estrada um pouquinho conturbada. Deixa eu terminar a leitura de vocês com o baralho cigano, uma mensagem final para o signo de Câncer. Para Câncer. O navio. A cruz. E fundo do deck, a chave. Exatamente. Confirmação para tudo que nós conversamos. Realmente a gente está falando de um momento de mudança. E os momentos de mudança, Câncer, eles acontecem após uma inquietação. Se a gente não for cutucado, se a inquietação não vier, a gente não se movimenta. A gente permanece no mesmo lugar, mesmo que ele não seja o melhor pra gente. A gente permanece só porque é conhecido. Então aqui, essa inquietação, essa verdade que a gente enxerga e não consegue desver, é o que está compelindo a gente a mudar. É como se a nossa alma não aceitasse mais permanecer inerte, permanecer parado. Ela pede mudança. Então sim, os ventos aqui são todos de mudança, indo em direção a algo novo, algo muito mais alinhado. A cruz me fala assim de um momento onde a gente passa por momentos conturbados, a gente passa por uma batalha, mas a gente vence. A cruz fala de vitória depois das dificuldades. Então tem essa energia muito forte com você, é quase como se dissesse para você persistir mesmo, porque essa batalha vai valer a pena no final. E a chave vem um momento de entendimento. A gente entende realmente do que a gente está falando aqui. A gente entende qual é a nossa jornada, a gente entende qual é o sentido da nossa batalha. Que na verdade a gente não está vencendo o outro, mas a gente está deixando a gente vencer, o nosso eu vencer e prevalecer, tá certo? Câncer, essa foi a sua leitura, espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.